Olá, como vão? Desejo que estejam bem. Maria Lúcia, do Tete a Tete. O tema de hoje é o inconsciente coletivo. Sim, novamente Carl Gustav Jung, discípulo de Freud. É interessante eu explicar isso para vocês para a gente analisar o que estamos vivenciando. Freud, só para vocês terem assim uma ideia da diferença do acréscimo que Jung trouxe a Freud, a teoria freudiana, é que Freud concentrou o inconsciente na fase de 0 a 7 anos. Essa formação, toda a vivência, que fica ali escondidinha, mas no consciente individual, né? Aquele que a gente recorre a terapeutas, não sabe por que sente determinada coisa, ou porque age daquela forma, e o terapeuta, né, recebe aquele novelo de lã todo embaralhado, e aí vai com o paciente facilitando o processo de livre associação. Então ele vai puxando a corda, vai puxando, e aquilo ali vai ficar livre e ele vai entender como foi o processo dele na infância, com os pais, com o núcleo familiar, por que ele age, né, na adolescência daquela forma, por que ele age na fase adulta e não consegue desprender do sofrimento. Então, um terapeuta é a solução. Essa é a teoria de Freud, é o inconsciente particular, individual. E Jung foi mais à frente, discípulo de Freud, médico, acho que Freud era neurologista, né? Psiquiatra, Jung, psiquiatra. Ele foi mais à frente, ele voou. Ele falou, não é muito por aí também não. Ele começou nos arquétipos e depois avançou para o inconsciente coletivo. Esse vídeo, a importância dele é para eu tentar passar para vocês, porque desde o primeiro movimento de enxameamento, né, de grupamentos de pessoas que às vezes nunca se viram e moram em lugares distantes, pensam igual, agem igual, sem nunca terem se visto, porque aquele comportamento que elas vão adotar similarmente, sem precisar de liderança, aquilo ficou num reservatório ancestral de muitos anos, que a pessoa vai absorvendo, vai olhando e, de repente, há uma coincidência de atuação que logo se pergunta, quem é o líder? Não é possível. Como é que de norte a sul, de leste a oeste, as pessoas se comportam igualmente? Ou os anseios são praticamente os mesmos? Isso assusta muito, principalmente aquelas pessoas que não entendem o que seja inconsciente coletivo, acha que aquilo é vandalismo, acha que aquilo é uma situação de insubordinação, acham que é uma situação de terrorismo. É interessante, porque o profissional, eu, por exemplo, geralmente eu pego o inconsciente pessoal, individual, né? O coletivo aí tem que ser estudado por grandes, né, analistas, inclusive de comportamento de multidão, né? E as pessoas ficam sem entender por que não há, ficam procurando um líder
quem está liderando esse movimento. E desde a primeira vez, por volta de que eu vivi, né? Por volta de 2013, 2014, eu quando vi, eu já estava formada, né, em psicanálise, embora não seja considerada mais como uma profissão, não é reconhecido como uma profissão, mas ai de quem não tem um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. Psiquiatra é médico, né? Tem que ser médico, então não dá para caçar o diploma. Mas, o diploma não se caça. Ou você sabe ou você não sabe. Ou você é ou você não é. Se você é competente, você vai ser sempre procurado. Felizmente, eu sou sempre procurada, porque a minha psicoterapia é breve. Eu vou logo no inconsciente individual mesmo. Mas me utilizo do Jung bastante, dos arquétipos. Então, o que acontece? O desespero, né, de mandatários, o desespero de pessoas que veem aquilo ali como uma insurreição, veem aquilo ali como um ato assim de deixá-los acuados, sem saber o que fazer, a não ser agir pela força. Então vão inocentes, vão aqueles que às vezes não têm uma estrutura psíquica bem formada, então praticam atos que extrapolam, né, a governabilidade de um comportamento, né, de simples colocação de suas ideias, e assim contamina outros, contamina, né? Além de tudo, tem aqueles que vão, né, de forma para bagunçar mesmo, e eles também contaminam. Mas o inconsciente coletivo, né, é uma parte assim da nossa mente muito difícil, porque difícil de ser assim, não é muito palpável, né? Ele é abissal, é uma região construída de informações e impressões de nossos ancestrais. Aquilo vem, né? Desde a independência ou morte, eu estou tratando do Brasil, tá? Desde a independência ou morte, você pode analisar que as características dos comportamentos que se chamam assim de vandalismo, terrorismo, como se fosse uma desobediência coletiva, mas não, é uma insatisfação coletiva que foi como que se surgindo em grupos, em comunidades que, peraí, não foi. Aí as ideias vão convergindo, até formar o foco da insatisfação coletiva. E esse foco, eu chamo de enxameamento de abelhas, né? Um enxame, vai um enxame aqui, um enxame ali, e as pessoas que comandam ficam desorientadas, o que fazer, isso não pode. Afinal de contas, tem que ter ordem, né? Não se pode fazer bagunça, claro que não se pode fazer nada, mas o inconsciente coletivo não foi entendido, não foi. Foi entendido como uma atitude perversa de pessoas, né, que querem completamente assim bagunçar o coreto. Não é não. Como perceber uma situação de inconsciente coletivo? Essa que a gente está passando, né? Pessoas que estão ali com suas famílias e que têm o mesmo desejo. Eu não vou dizer qual é, porque cada época tem um desejo, né, de mudança. E esse desejo leva à mudança. Às vezes a gente fica apavorado, fala, meu Deus do céu, como é que isso está acontecendo? Está acontecendo, porque houve um enxameamento, ele foi se juntando e fugiu à governabilidade, porque não tem líder.
tem pensamento focado, né? Tem situações que você parte para uma dimensão incontrolável, mas nada de desordem generalizada, a não ser aqueles que não têm realmente condições de perceber a ordem, as normas da sociedade, né? Não tem os infiltrados. Então, ele, para ser completo, né? Para entender melhor, pensa em alguém assim, vou dar um exemplo, 2 exemplos. Pensa em alguém assim que nunca foi a Paris, nunca fui a Paris, mas eu me imagino em Paris, eu só compro coisas sobre Paris, né? Aí, de repente, vai juntando um grupo que o sonho é conhecer Paris. Olha o inconsciente coletivo. Não sei se vocês já notaram que quando vocês estão numa confraternização, assim, que permite que se dance, né? 2 para lá ou 2 para cá, quando se toca New York, New York, levantam-se assim uns 10 casais e começam a cantar, a dançar juntos, a rodopiar, porque o inconsciente coletivo lhes dá, aflorou, tá ali em todo mundo latente, né? E eles dançam imediatamente. E aí vão contagiando e a pista fica cheia de gente dançando New York, New York. Essa é uma espécie de consciente coletivo, porque faz parte de lembranças de situações prazerosas que levam a esse ajuntamento gostoso, fraterno. Não só ele é violento, ele é para o bem também, e muito. E uma das características, né, do Carl Jung em realmente insistir na tese do inconsciente coletivo era para coletar informações, e isso as pessoas não percebem, não percebem. É tão triste porque penalizam ou ridicularizam, ou porque é que elas não conseguem entender, né, o porquê daqueles enxameamentos, daquelas tomadas de postura coletiva, e leva aquilo como uma herança maldita, como pessoas que têm que ser tratadas mesmo ali no chicote, ou também dizer que coisa linda, né? Tanto pro lado mais frágil, quanto pro lado mais fraterno, quanto pro lado mais de autoritarismo. Não leva a lugar nenhum. É saber lidar com a massa, é saber lidar com o inconsciente coletivo, que é lindo, é um resgate, é uma catarse, é uma forma de deixar o povo, a comunidade, soltar, expressar os seus anseios. Por que não? Deixa. Não, aí fica aquele aparato, aquela coisa horrorosa, todo mundo tenso, né? E a gente vai assim, entrando num terror, num pavor, e o final é sempre drástico, porque não se tem na equipe dessas pessoas, e eu não estou me propondo a fazer parte dela, não, profissionais que saibam lidar com comportamento de multidões, com enxameamentos, com pseudo-convulsões sociais, que nada mais são do que dali você extrair, né, os pontos de insatisfação. É a mesma coisa que o inconsciente individual. Você vai pescar nela as suas insatisfações pessoais. É uma pena. É uma pena porque as pessoas são penalizadas, as pessoas ficam com medo. Viver com medo não é nada agradável.
E eu sinto que não há necessidade disso, isso é uma percepção minha. E gostaria muito, né, que Jung desse uma palestra sobre o inconsciente coletivo, se bem que ele tem livros fantásticos. A leitura deles é muito gostosa, muito mesmo. E o inconsciente coletivo nada mais é do que grupos de pessoas que trazem a sua lembrança, a história de seus antepassados, que quer, às vezes de uma forma desordenada, mas uníssona no foco, resolver quando que se abre o diálogo como se fosse com um terapeuta, tudo terminaria de uma forma muito diferente. E está aí, né, aquela parte que eu não... Porque isso aí é um assunto que rende muito, né? E pode cansar vocês. Eu quero apenas deixar claro que o inconsciente de Freud é individual. É o analista, o terapeuta com um paciente. E o inconsciente coletivo, pensamento de comunidades, pensamentos similares que vai dando enxameamentos até juntar uma multidão que não quer nada, quer ver seus anseios resolvidos, acalentados, simples assim. Desejo que qualquer dúvida vocês podem me acionar, né? Tem aí nos comentários. E dizer que realmente ler, estudar é preciso. Não agir com violência sobre essas pessoas que têm o dever de se indignar, sim. Nós não nos indignamos com outras coisas, né? Em vários momentos de nossas vidas e depois repensamos e conversamos. Pense um pouco nisso, senhores e senhoras, amigos e amigas do Tete a Tete. É muito prazeroso você colocar para fora a sua insatisfação sem medo de ser punido, com o diálogo. Muito obrigada. Até o próximo Tete a Tete.